Naquele momento da guerra, o medo já não era apenas uma sensação passageira. Era um estado permanente. As mulheres paraguaias sabiam exatamente o que significava a aproximação de tropas inimigas. Tinham ouvido histórias. Tinham visto vilas esvaziadas. Tinham aprendido, pela experiência direta, que a guerra não fazia distinções claras entre combatentes e civis. Por isso, quando o avanço das forças brasileiras se aproximou daquela região, a expectativa não era de negociação, nem de diálogo. Era de castigo. As mulheres se reuniram como puderam, carregando crianças, poucos pertences e o cansaço de meses de deslocamentos forçados. Muitas já tinham perdido maridos, irmãos ou pais. Outras não sabiam sequer onde eles estavam. O que restava era proteger umas às outras e esperar pelo pior. Os relatos históricos da Guerra do Paraguai mostram que, naquele estágio do conflito, a desconfiança dominava todos os lados. A fome, a exaustão e a violência prolongada tinham corroído qualquer expectativa de humanidade. As mulheres paraguaias estavam preparadas para gritos, ordens ríspidas, empurrões. Estavam preparadas para serem tratadas como parte do problema, não como pessoas. Quando foram detidas, o silêncio foi imediato. Algumas apertaram as mãos umas das outras, outras baixaram o olhar. Não houve resistência. Resistir não fazia sentido. A prioridade era sobreviver. O primeiro contato com os soldados brasileiros aconteceu de forma rápida, quase burocrática. As mulheres foram orientadas a se manterem juntas. Não entenderam todas as palavras, mas compreenderam os gestos. Permanecer ali. Esperar. O ambiente era tenso, o chão batido, o calor pesado. O som distante da guerra ainda presente. As mulheres aguardavam o momento em que a violência começaria. Ele não veio. Os soldados brasileiros mantiveram distância. Não se aproximaram de forma agressiva. Não houve gritos. Não houve insultos. As ordens foram dadas em tom firme, mas controlado. Algo que não se encaixava nas expectativas construídas ao longo da guerra. Uma das mulheres observou isso em silêncio. Anos depois, ela relataria que aquele foi o primeiro momento de confusão real. Eles não estavam com raiva, disse. Essa constatação parecia impossível naquele contexto. O tempo passou lentamente. As mulheres continuavam esperando algum tipo de punição. Cada movimento de um soldado era acompanhado com tensão. Cada conversa entre eles era interpretada como sinal de algo iminente. Mas o comportamento não mudou. Em determinado momento, um dos soldados percebeu que uma das mulheres estava visivelmente debilitada. Não disse nada. Apenas fez um gesto para que ela se sentasse à sombra. Outro trouxe água. Não houve pressa. Não houve humilhação. As mulheres trocaram olhares rápidos, incrédulos. Isso não faz sentido, murmurou uma delas. A guerra tinha ensinado que gentileza era exceção rara, ainda mais em situações de captura. Aquilo parecia quebrar uma regra não escrita do conflito. O medo, no entanto, não desapareceu. Ele apenas ficou suspenso, como se aguardasse confirmação. As mulheres sabiam que um momento não apagava meses de violência. Continuavam alertas. Continuavam preparadas para o pior. Mas, à medida que as horas passavam, algo começava a se impor. A coerência do comportamento. Os soldados brasileiros não alternavam entre respeito e agressividade. Mantinham a mesma postura. Orientavam quando necessário. Ajudavam quando possível. Evitavam contato desnecessário. Não faziam comentários sobre a aparência, sobre a condição das mulheres ou sobre o fato de serem paraguaias. Esse detalhe foi notado com força. Eles não nos chamaram de nada, relataria uma das mulheres. Não nos diminuíram. Essa ausência de humilhação era, por si só, impactante. Em meio àquele ambiente hostil, as mulheres começaram a perceber algo que não esperavam.
estavam sendo tratadas como civis, não como inimigas. Essa distinção, simples na teoria, era rara na prática da guerra. Uma das mais jovens segurava o choro, não por dor física, mas pelo esforço de compreender o que estava acontecendo. A mente tentava conciliar a expectativa de castigo com a realidade que se impunha diante dela. Talvez ainda venha, pensou, mas não veio. Ao cair da noite, as mulheres receberam orientação sobre onde passariam aquele período. Nada confortável, nada ideal, mas seguro, sem violência, sem ameaças. Algumas se sentaram no chão, exaustas. Outras permaneceram de pé, ainda desconfiadas. O medo não tinha ido embora. Mas algo tinha mudado de forma irreversível. Pela primeira vez desde o início da guerra, a expectativa de sofrimento não se confirmou. E isso gerou um sentimento estranho, quase desconfortável. Alívio misturado com incredulidade. Uma das mulheres resumiu aquele momento anos depois com uma frase simples, que atravessaria gerações. Esperávamos castigo. Encontramos respeito. Aquela constatação não apagava a guerra. Não apagava perdas. Não apagava a dor acumulada. Mas criava uma fissura na narrativa única de violência absoluta. E essa fissura mudaria tudo. Porque quando o medo deixa de ser confirmado, a mente começa a observar. E quando começa a observar, percebe nuances que antes não eram possíveis. Aquele primeiro contato, silencioso e inesperado, abriria caminho para algo ainda mais difícil de processar. A convivência breve que se seguiria e as comparações inevitáveis com tudo o que aquelas mulheres já tinham vivido até então. Depois das primeiras horas de captura, o tempo começou a assumir outra forma. Já não era medido apenas pelo medo imediato, mas pela observação atenta do que acontecia ao redor. As mulheres paraguaias passaram a notar detalhes que antes teriam sido engolidos pela ansiedade. Elas observavam como os soldados brasileiros se movimentavam, quem dava ordens, quem cumpria, como falavam entre si, como reagiam quando algo saía do previsto. Esse tipo de atenção não era curiosidade. Era mecanismo de sobrevivência. A guerra tinha ensinado que o comportamento dos soldados dizia mais do que qualquer palavra. O que elas viam não confirmava o que esperavam. Os brasileiros mantinham uma rotina previsível. Não havia mudanças bruscas de humor. Não havia explosões repentinas. As ordens eram curtas, mas não vinham acompanhadas de insultos. Quando precisavam que as mulheres se deslocassem, indicavam o caminho com gestos claros e aguardavam que todas entendessem antes de seguir. Essa espera chamou atenção. Eles não se irritam quando não entendemos, comentou uma das mulheres em voz baixa. Essa frase carregava anos de experiências opostas. A convivência era limitada. Não havia conversas longas. Não havia aproximação desnecessária. Ainda assim, os gestos falavam. Água era oferecida sem que precisassem pedir. Quando alguém demonstrava fraqueza, não era ignorada. Um lugar à sombra era indicado. Um ritmo mais lento era adotado. Essas atitudes não vinham acompanhadas de discursos. Eram práticas constantes. As mulheres começaram a comparar, mesmo sem querer. Comparavam aquele tratamento com outros episódios da guerra. Marchas forçadas, gritos para acelerar, empurrões para organizar filas, humilhações públicas usadas como forma de controle. Aqui não é assim, disse uma delas, quase surpresa. Essa comparação não significava esquecimento do sofrimento anterior. Pelo contrário, tornava tudo mais nítido. Ao perceber que outra postura era possível, as experiências passadas ganhavam ainda mais peso. Uma das mulheres mais velhas relataria, anos depois, que foi nesse momento que sentiu raiva pela primeira vez de forma clara. Não contra aqueles soldados, mas contra a ideia de que a brutalidade era inevitável. Eles provaram que dava para ser diferente, disse.
Esse pensamento era perigoso naquele contexto. Questionar o inevitável tornava a guerra mais difícil de aceitar. Ainda assim, ele se impôs. As mulheres também perceberam que os brasileiros evitavam expô-las. Quando passavam por áreas onde havia outros soldados, mantinham-nas juntas e afastadas de olhares curiosos. Não havia comentários. Não havia risadas. Essa proteção silenciosa foi notada imediatamente. Eles nos mantêm fora do caminho, comentou uma delas. Essa atitude gerava um efeito psicológico forte. Reduzia a sensação de vulnerabilidade extrema. Mesmo ainda sendo prisioneiras, sentiam que não estavam completamente à mercê do ambiente. Com o passar das horas, a postura corporal das mulheres começou a mudar. Ombros menos curvados, olhares que já não ficavam presos ao chão o tempo todo. Algumas se sentaram sem tensão constante. Outras se apoiaram em paredes, descansando. Essas mudanças não passaram despercebidas entre elas. Nosso corpo está diferente, disse uma das mais jovens. Essa observação parecia estranha, mas era precisa. O corpo, acostumado à ameaça constante, começava a sair do estado de defesa absoluta. Isso trazia alívio, mas também confusão. Se não é castigo, então o que é? Perguntou outra. A resposta não era clara. Os brasileiros não explicavam muito. Cumpriam ordens, organizavam deslocamentos, mantinham o controle da situação, mas faziam isso sem teatralidade, sem necessidade de impor medo como ferramenta. Essa postura gerava uma convivência estranha, quase paradoxal. As mulheres continuavam prisioneiras, mas não eram tratadas como culpadas. Continuavam sob vigilância, mas não sob humilhação. Esse contraste começou a se fixar na memória delas. Em determinado momento, uma das mulheres caiu ao tentar se levantar. O cansaço acumulado cobrou seu preço. O reflexo imediato das outras foi o de recuar, esperando gritos ou repreensão. Eles não vieram. Um soldado se aproximou, ajudou-a a se sentar novamente e sinalizou para que descansasse. Depois, se afastou. Nenhuma palavra dura. Nenhuma cobrança. O silêncio que se seguiu foi pesado. As mulheres trocaram olhares longos. Não era gratidão imediata. Era incredulidade. A mente tentava registrar aquela cena e encaixá-la em tudo o que sabiam sobre guerra. Isso não vai durar, disse uma delas, quase como aviso. Talvez fosse uma forma de se proteger emocionalmente, não criar apego, não confiar demais. Mesmo assim, o impacto estava feito. A convivência curta começou a se transformar em referência interna, não como ideal, mas como prova. Prova de que o tratamento recebido não era a regra absoluta do conflito. Essa percepção mudou a forma como as mulheres encaravam os dias seguintes. Continuavam cautelosas, continuavam atentas, mas já não esperavam violência automática a cada passo. Essa mudança, sutil mas profunda, prepararia o terreno para algo ainda mais difícil de processar. A forma como aquele contato marcaria a memória delas para sempre. Porque, quando se experimenta respeito onde só se esperava castigo, a lembrança não se apaga facilmente. E aquela convivência, breve e silenciosa, estava começando a se tornar um marco interno, um ponto de comparação que acompanharia aquelas mulheres muito depois do fim da guerra. Com o passar dos dias, a convivência deixou de ser apenas uma sucessão de fatos estranhos e passou a se transformar em algo mais profundo. Uma experiência que começava a se fixar na memória das mulheres paraguaias. Não como um episódio isolado, mas como um ponto de ruptura na forma como elas compreendiam a guerra. As conversas entre elas mudaram de tom. Já não falavam apenas em voz baixa, por medo de represálias. Falavam em voz baixa porque estavam refletindo. Tentavam entender o que estavam vivendo e o que aquilo significava diante de tudo o que já tinham sofrido. Se eles fazem assim, então não precisava ser sempre daquele jeito, disse uma das mulheres, certa noite.
Essa frase provocou silêncio. Não porque fosse perigosa, mas porque era verdadeira demais. Reconhecer isso tornava a guerra mais difícil de aceitar. Se o respeito era possível, então a brutalidade deixava de ser inevitável. Algumas mulheres sentiram raiva ao perceber isso. Não contra os soldados brasileiros, mas contra a ideia de que haviam sido submetidas a tanto sofrimento quando outra postura existia. Essa raiva era contida, silenciosa, mas real. Isso muda tudo, comentou outra, com cautela. A mudança não era externa, era interna. O corpo já não reagia da mesma forma. O olhar já não se mantinha fixo no chão o tempo todo. Algumas mulheres passaram a se sentar com mais firmeza, como se ocupassem novamente o próprio espaço. Esses detalhes eram notados entre elas. Você anda diferente, disse uma, apontando para a postura da outra. A resposta veio simples. Acho que cansei de me encolher. Esse cansaço não era físico. Era emocional. Aquele breve período de tratamento respeitoso tinha exposto o peso de tudo o que vinha antes. Ao experimentar algo diferente, o corpo percebeu o quanto tinha sido forçado a se adaptar à violência. As mulheres também começaram a lembrar mais do passado. Falavam de casas, famílias, rotinas interrompidas pela guerra. Coisas que tinham sido empurradas para longe pela necessidade de sobreviver. Agora, com o medo um pouco mais distante, essas memórias voltavam. Eu tinha um quintal assim, comentou uma delas, olhando para um pedaço de chão batido. Eu também, respondeu outra. Essas lembranças não eram confortáveis. Vinham acompanhadas de tristeza, mas eram importantes. Mostravam que aquelas mulheres eram mais do que prisioneiras. Tinham histórias que não começavam nem terminavam ali. Os soldados brasileiros, sem saber, facilitavam esse processo apenas mantendo a mesma postura. Não interferiam nas conversas. Não apressavam os momentos. Não tratavam aquele espaço como um ambiente de punição. Uma das mulheres percebeu algo que a marcou profundamente. Os brasileiros nunca usaram o medo como ferramenta de controle. O controle existia, claro. Elas continuavam sob custódia, mas não era sustentado pela humilhação. Eles mandam, mas não esmagam, disse ela. Essa distinção parecia pequena, mas era enorme. Com o tempo, as mulheres começaram a se preocupar com os próprios soldados. Observavam sinais de cansaço neles. Percebiam quando alguém parecia mais tenso. Comentavam entre si. Eles também estão cansados, disse uma delas. Esse reconhecimento de humanidade do outro lado era novo. A guerra costuma desumanizar rapidamente. Ali, algo contrariava esse processo. Essa percepção também gerava medo. Medo de se apegar. Medo de confiar demais. As mulheres sabiam que aquela situação era temporária. Sabiam que tropas mudam, que ordens mudam, que aquele respeito poderia acabar a qualquer momento. Não se apeguem, alertou uma das mais velhas. Mas o apego não era emocional no sentido comum. Era um apego à ideia de que aquilo tinha existido, que não tinham imaginado, que não era ilusão. Esse pensamento começou a se solidificar. Mesmo que acabasse, a memória ficaria. E isso trazia um peso novo. As mulheres passaram a pensar no futuro, algo que não faziam havia muito tempo. Pensavam em como lembrariam daquele período, em como contariam, se algum dia contassem. Vão acreditar? Perguntou uma delas. A dúvida era legítima. Em um conflito marcado por relatos de violência extrema, falar de respeito parecia destoar. Parecia exceção demais. Ainda assim, elas sabiam o que tinham vivido. O impacto psicológico desse contato começou a se manifestar de forma inesperada. Algumas mulheres relataram sonhos diferentes. Sonhos menos caóticos, menos fragmentados. Não eram sonhos felizes, mas eram menos dominados pelo medo. Eu dormi sem acordar, disse uma, surpresa.
Esse detalhe mostrou o quanto o corpo tinha absorvido aquela experiência. O respeito recebido durante o dia se refletia na noite. As mulheres começaram a entender que aquele período não seria apagado pela continuidade da guerra. Pelo contrário, ele se tornaria referência. Um ponto fixo ao qual retornariam mentalmente sempre que precisassem lembrar que nem tudo tinha sido violência. Essa consciência tornava a aproximação do fim da convivência ainda mais dolorosa. Elas sabiam que aquele contato não duraria para sempre. E agora sabiam exatamente o que perderiam. Quando isso acabar, vai doer mais do que antes, disse uma delas. A frase não era dramática, era lúcida. Porque perder algo bom depois de tanto sofrimento é diferente de nunca tê-lo conhecido. A memória já estava sendo formada, não como um detalhe, mas como um marco. E aquela memória, construída em silêncio, prepararia o terreno para o momento mais difícil de todos, a separação. O fim daquele período não foi anunciado com clareza. Como quase tudo na guerra, veio de forma prática, sem explicações longas. As ordens mudaram. As posições avançaram. O grupo de mulheres seria transferido. A presença daqueles soldados brasileiros, que tinham se tornado parte do cotidiano imediato, chegava ao fim. As mulheres perceberam antes de serem informadas. O ritmo mudou. Os soldados começaram a organizar equipamentos com mais frequência. As conversas entre eles ganharam urgência. Não havia mais a previsibilidade silenciosa dos dias anteriores. Uma das mulheres comentou em voz baixa: "Vai acabar." Não era uma pergunta. Era constatação. O sentimento que tomou conta do grupo foi estranho. Não era alívio. Não era medo imediato. Era uma mistura difícil de nomear. Gratidão contida, receio do que viria depois e a consciência de que aquele tratamento não se repetiria facilmente. No dia da transferência, tudo aconteceu de forma organizada. As mulheres foram orientadas a se reunir como antes. Não houve pressa excessiva. Não houve gritos. O comportamento permaneceu o mesmo até o último momento. Isso foi notado com atenção. "Eles não mudaram nem agora", observou uma delas. Essa coerência até o fim teve impacto profundo. Confirmava que o respeito não tinha sido circunstancial. Tinha sido escolha. No trajeto até o ponto de separação, o silêncio predominou. As mulheres caminhavam juntas, observando o ambiente com cuidado. Algumas olhavam para o chão. Outras mantinham o olhar fixo à frente. Todas sabiam que aquele contato estava se encerrando. Quando chegaram ao local onde seriam entregues a outra unidade, a mudança de atmosfera foi imediata. O tom era mais rígido, as ordens mais secas. Nada fora do padrão da guerra, mas diferente do que tinham vivido nos dias anteriores. As mulheres perceberam isso no mesmo instante. Antes de se afastarem definitivamente, uma das mais velhas fez algo simples. Colocou a mão sobre o peito e inclinou levemente a cabeça na direção dos soldados brasileiros. Não havia palavras adequadas. O gesto era o suficiente. Um dos soldados respondeu da mesma forma. Nenhuma despedida formal foi possível. Não era permitido. Não era esperado. Ainda assim, aquele gesto final selou algo importante. Depois disso, os caminhos se separaram. As mulheres seguiram para outro destino. Os soldados retornaram às suas funções. A guerra continuou, indiferente àquela breve convivência. Nos dias seguintes, as mulheres sentiram o impacto real da separação, não apenas pela mudança de tratamento, mas pela ausência de algo que agora sabiam que podia existir. O contraste se tornou mais duro. "Agora sabemos", disse uma delas. "E isso pesa." Essa frase resume o efeito duradouro daquela experiência. Saber que o respeito era possível tornava a brutalidade mais difícil de suportar, mas também impedia que a violência fosse aceita como normal. Anos depois, quando algumas dessas mulheres tiveram oportunidade de falar sobre a guerra, aquele episódio aparecia com frequência. Não como exagero,
não como elogio grandioso, mas como lembrança precisa. Esperávamos castigo, diziam. Encontramos respeito. Essa frase atravessou o tempo porque sintetizava algo raro. Em um conflito marcado por sofrimento extremo, aquele contato breve se destacou não pelo que foi feito, mas pelo que não foi feito. Não houve humilhação. Não houve violência desnecessária. Não houve desumanização. Para muitas daquelas mulheres, essa memória serviu como referência ao longo da vida. Em momentos difíceis, lembravam que tinham sido vistas como pessoas, mesmo em uma situação limite. Algumas contaram essa história aos filhos e netos, não para glorificar a guerra, mas para registrar que escolhas individuais importam, mesmo dentro de estruturas violentas. Nem todos foram iguais, diziam. Os soldados brasileiros, por sua vez, nunca souberam o impacto que causaram. Para eles, aquele comportamento parecia natural, quase óbvio. Não imaginavam que, décadas depois, mulheres paraguaias ainda se lembrariam da forma como foram tratadas. Mas a memória humana funciona assim. Não guarda apenas grandes eventos. Guarda detalhes, tons de voz, gestos, coerência. A Guerra do Paraguai terminou. As fronteiras se estabilizaram. As vidas seguiram caminhos distintos. Mas aquela lembrança permaneceu intacta. Porque, quando alguém espera castigo e encontra respeito, essa experiência não se apaga. Ela se torna parte da identidade. Parte da forma como o mundo é visto. Parte da história que se escolhe contar. E, em meio a tantas memórias de dor, aquela ficou como prova silenciosa de que, mesmo na guerra, ainda havia espaço para a humanidade.